Louvado seja o nome de Deus. Abra sua Bíblia, amados. Nós vamos estar ministrando a palavra de Deus nesse momento. Que Deus possa estar fazendo que nós possamos entender que com uma unção imbatível nós vamos vencer, mesmo em meio às lutas e dificuldades. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, aquele que fortalece a você, que fortalece a cada um de nós. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo de 24 a 29. Colossenses, capítulo 1, de 24 a 29. Colossenses, capítulo 1, de 24 a 29. Diz a palavra do Senhor. Amém? Colossenses, capítulo 1, 24 a 29. Agora eu me alegro nos meus sofrimentos por causa de vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do meu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos
durante gerações, mas que agora ele foi manifestado aos seus santos da igreja. A esses, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios também, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Senta glorificando a Deus. Em virtude de algumas meditações, às vezes essa palavra veio ao meu bater no meu coração, em virtude até do que eu estou passando, né? Mas ontem foi algo tremendo, né? Ontem foi algo bacana demais, e que fortalece aquilo que Deus colocou no meu coração. Foi ontem que tinha o culto na casa da nossa irmã Rosângela, né, que foi avisada a toda a igreja. Um momento da igreja sair do templo e ir para casa, sair de um templo e ir para casa. E nisso, mas quando amanheceu o dia, esse dia foi um dia de ontem, né? Foi um dia para mim de muito sofrimento. Meu celular tocando aí. Atenção, celular tocando. Ah, descobriu. Amém. Então, amados, ontem foi um dia que eu passei mal, passei muito mal. Mas mesmo assim, na parte da manhã eu consegui ainda ter um refrigério. Meu genro foi lá em casa com a minha filha e minha netinha. Eu pude ter os momentos de alegria, mas depois eu comecei a passar mal, tive, né, que fazer minhas obrigações lá fisiológicas e passei muito mal. Mas quando eu passei muito mal, eu estava observando que a minha esposa estava pintando as unhas. Eu fiquei quietinho, não comentei muito, tentei ficar na minha. E ela via as unhas dela pintadinhas, a cor bonitinha, a cor diferente. Ela veio me perguntar. Eu falei, puxa, amor, que lindo tá as unhas. Está se preparando para hoje à noite? Porque minha esposa, ela fica comigo o tempo todo nessa batalha que eu estou passando, essa dificuldade que eu estou tendo. Ela fica do meu lado e quase não sai. Então, quando surge essa oportunidade, eu vejo os olhos dela brilhando, com vontade de sair, de passear, de ter um momento assim diferente, né? E ela se arrumando, fazendo outras coisinhas, que ela é bem cuidadosa, é uma pessoa muito não é vaidosa, não vou chamar vaidosa não, porque vaidosa na Bíblia não pega muito bem, mas não é vaidade, mas é uma maneira de se preparar, de se cuidar, de fazer, né? A mulher, eu acho muito bacana a mulher se cuidar bastante, fazer, ficar bonita, né? Ficar bonita, principalmente para mim, para o marido. Tá? E isso foi o que aconteceu durante o dia todo, foi passando, e eu passando mal, passei mal. E quando chegou na hora de vir, só para encurtar a história, ela toda animada, se aprontando, eu estava deitado na cama e de repente a coisa piorou. Piorou. Um esvaziamento de sangue, que eu falei, meu Deus. Lógico, agora na hora de sair, ela estava tomando banho. Eu fiquei quietinho, meu cantinho ali, ainda tive mais algumas coisas. E quando ela chegou, eu saí do quarto, fui pro banheiro me cuidar. Graças a Deus, eu me cuidei, tratei, falei assim, não vou me abalar.
Eu tinha orado de manhã, falei assim, Senhor, nada vai me impedir de estar nesse culto hoje, junto com a minha esposa. Depois que eu vi o tratamento dela, eu falei assim, Senhor, me guarda, mas nesse culto eu quero ir, eu quero estar lá, eu quero fazer. O Senhor cuida de mim. Foi que eu consegui tomar banho, me arrumar e ir para o culto. E quando eu cheguei lá, mas ainda teve uma intercorrência aqui, que eu fiquei um pouco triste. Eu estou muito assim, abalado com a situação e fico meio, minhas emoções são muito, fico em altos e baixos, né? Então peço até perdão a alguns irmãos às vezes, mas por causa da situação que eu passo, que eu tenho passado já há 2 anos, né? E quando chegamos lá, uma coisa aconteceu, um milagre acontece. Eu entrei naquela porta, a alegria do Senhor tomou conta de mim, mas me transformou de tal forma que eu comecei a conversar com todo mundo que estava lá. Eu vi as pessoas desde a primeira, a segunda, mexendo com todo mundo, brincando com todo mundo e falando com todo mundo. Falei com um por um. Que o ano passado nós tivemos um culto lá e foi muito bom. Não sei se você estava. Foi muito bom. Tinha os vizinhos todinho ali, muitos vizinhos, todos não, mas muitos vizinhos. E foi um culto muito abençoado. Cada parte do culto foi maravilhoso, né? O louvor com o nosso irmão Roberto lá, firme e forte, né? Ele é o quindim, o outro é o bolinho de coco, uma coisa assim, o docinho de coco. Eu não sabia. Chegou um lá, um amigo que ele levou, que bate aquele atabaque, é gongô? Bongô. Bate o bongô e os dois ficaram lá, um com o bongô e os dois se entrosando. Aí quando eu peguei o microfone, eu falei, pô, vocês dois são uma benção, não sei o quê, papá. Aí o docinho de coco, eu não sei quem é docinho de coco, quem é o quindim, ele falou, pô, pastor, eu sou o docinho de coco e o Geraldo é o quindim, nós somos uma dupla. Eu falei, poxa, que beleza, a dupla pode vir para a nossa igreja. E a esposa estava lá e eles vão no retiro. Eles vão no retiro. Docinho de coco vai, já está aí no escrito, né? E o quindim também vai. E a esposa do quindim, que eu não sei o nome do doce, vai também. A Fátima Quindim vai também, ó. E a docinho de coco. Rapaz, eu sei que foi uma alegria. Eu senti a alegria do Senhor. Como é bom, amados, o que eu senti de a igreja ir para dentro das casas. É um ambiente diferente, é um ambiente familiar, muito mais familiar, e foi muito gostoso, não somente o culto totalmente, mas no final, misericórdia. Eu não aguentei de deixar de comer aquele bolo salgado, meu Deus do céu. Depois vinha Alexandre com os 3 pedaços daquele negócio de pizza de sardinha, falando que é bom. De repente ela me entrega a bandeja de pizza de sardinha, fica na minha mão, a gente come tudo. Cara, doce, salgado, uma coisa foi maravilhosa, foi perfeita, uma coisa tremenda. Vale a pena fazer um culto na sua casa, mas não só um culto, uma célula na sua casa. Eu estava essa madrugada orando, checando, tá lá, baixar, é bom orar de madrugada, você sabe que a fila é menor, né? O pessoal dorme. Aí você vai no céu lá, a fila é pequenininha, você vai lá, ó, e consegue falar com Deus, que a fila é menor, o pessoal está tudo dormindo, o pessoal quer dormir. E quando você acorda, ó, você vai lá, a fila é menor. Então, amados, foi tremendo que eu, falando com Deus, Deus colocou isso no meu coração, né? Sobre essa questão da alegria do Senhor fazer a diferença na nossa vida e na casa das pessoas. É uma coisa diferente, é algo que faz transformação e faz. E Deus me deu esse texto aqui, para que eu pudesse, e quando eu fui ler o texto, eu falei, poxa, eu me identifico muito com ele, alegro-me com os meus sofrimentos. Eu falei, não, Paulo, apóstolo Paulo, aí também não, alegrar com o sofrimento não é não. Mas uma coisa é verdade, amados. O que acontece quando você sofre alguma situação de sofrimento? Por exemplo, eu acho que existe uma advertência que eu devo pregar hoje à noite. É tipo você ter uma febre. Pô, a febre é ruim, pô, ninguém quer ter febre. Mas a febre é uma advertência de Deus para quê? Tipo de Deus, eu vou fazer uma analogia. A febre, diga a você que você está com uma inflamação, uma infecção, que você precisa se cuidar. O sofrimento, muitas vezes, ele vem para mostrar alguma coisa para você.
que você está fraco, mas que você é forte. Paulo fala isso: quando estou fraco, aí que sou forte. Porque o que me levanta não é a minha força natural, é a força espiritual. O que me faz estar aqui com vocês, ontem à noite e hoje aqui. O pastor até falou aqui comigo: pastor, é melhor você fazer uma escala assim de tal, do negócio do trabalho. Ele falou, não entendi muito, ele falou, vai trabalhar, não sei o quê. Né? Não, ele foi. Então eu vejo isso como uma forma de a gente estar entendendo e vestindo essa camisa que é maravilhosa, ter Jesus no coração. Mesmo nos momentos difíceis, eu me alegro no Senhor. Então, ele diz, eu me alegro dos meus sofrimentos por causa de quem? Por causa de vidas. Repete para mim, por causa de vidas. Como eu peço pela vida do, às vezes você nem conhece, né? O Andrew. Mas o que é esse André, pastor? Ninguém sabe, eu sei. Ana Lúcia. Vidas. Márcio, que estava ontem lá, né? O marido da Rosângela, vai ter que fazer uma cirurgia agora. Eu acredito que nem vai fazer, que eu orei tanto ontem. Eu falei, quando eu orei por cura, eu falei, essa doença vai sair desse corpo, em nome de Jesus. Né? Eu devia pensar assim, pô, tira a minha primeiro. Eu falei, não, tira dele primeiro, tira tudo dele. Eu quero ver vidas que estão preciosas, que estão perdidas nesse mundo. Ele diz mais, né? Aflições preencho os sofrimentos por causa de vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Que as aflições, elas não vêm para o espírito, elas vêm para o corpo. Presta bem atenção, isso é importante. As aflições não vêm, o espírito não fica doente. Carnalmente nós ficamos doentes. O espírito, ele pode ter algo dentro dele que fortalece a minha vida carnal, que me não deixa que a carne sobrepuja o meu espírito. O espírito é o lugar onde Deus chamou no Antigo Testamento do Santo dos Santos, aonde ali tinha o que? A palavra de Deus, lembra da Arca da Aliança? É o Santo dos Santos, é um lugar separado para Deus, é o espaço que Deus tem dentro de você. É tremendo. Então o espírito, ele não fica doente, ele fica aguçando a presença do Senhor. E quando você aguça muito, né, como a corça suspira pelas águas, quando você busca muito, esse espírito, ele vai se enchendo tanto, esse espaço dentro de você, que você transborda. Como é que transborda, pastor? Debaixo da promessa, está escrito, quando os discípulos estiveram lá reunidos, no dia de Pentecostes, orando, porque Deus falou assim, não se ausente de Jerusalém, que do alto vocês serão revestidos de poder, revestido do Espírito. E quando o Espírito entrou neles, transbordou. E o que foi a transbordação? Orando em línguas, profetizando. O Espírito transborda e começa a sair pela boca. E a gente começa a falar em línguas, e as línguas são palavras de Deus. Eles falavam que estavam glorificando a Deus nas línguas de todos os povos que ali estavam naquela festa de Pentecostes. É maravilhoso. Então o Espírito está pronto para isso, meu irmão, para receber. Quando você busca, como a corça suspira pelas águas, assim eu suspiro pelo Senhor, a mesma coisa acontece nessa situação. Então, preencho que resta as aflições de Cristo na minha carne. Então, na carne, mas no espírito não. As aflições estão na carne. No mundo você vai ter aflições, mas tem de bom espírito. O que é bom espírito? É bom ânimo. Ânimo significa rânima. Rânima significa ruar. Ruar, sopro de Deus. Como eu gosto de soprar. Eu gosto de soprar às vezes, porque quando eu estou cheio do espírito, eu soprei uma vez lá na igreja da Catedral Metodista, me chamaram para orar, e eu falei, poxa, eu estou começando meu ministério, mas eu estava
respirando glória de Deus. Aí eu tinha um homem de 2 metros que eu fui orar assim, eu botei a mão assim. Aí eu falei, sabe uma coisa? O homem caiu, eu fiquei, 2 metros de outro homem grande, forte, desmoronou. Eu falei, que isso? Deus faz você ficar cheio, transbordando do Espírito. Para quê, amado? Para encher outras pessoas, para curar outras vidas, para fazer diferença, porque mesmo você tendo aflições na sua carne, Deus quer te fazer diferente, Ele quer mudar situações na nossa vida. Né? Aí ele diz, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Né? O texto pode até ficar aqui. Do qual me tornei ministro. Eu, pastor Alexandre, sou ministro. Fomos chamados. Hoje é até dia do pastor metodista. Mandei até uma mensagem para o pastor Alexandre. Por quê? Porque nós somos ministros chamados por Deus. Eu não consigo tirar isso de mim. Eu às vezes tento. Eu falei, Senhor, por favor, chega, tá bom? Quero me aposentar. Eu vou jubilar agora? Não vou jubilar não. O negócio de jubilar é coisa de carne. Eu vou continuar pregando mais o Evangelho do que antes. Em nome de Jesus, porque isso aqui não pode sair de dentro de mim, isso nunca vai sair. Então, nós somos chamados, como me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. É Deus que faz com que nós somos ministros. Pastor, eu estou estudando a Bíblia, vou fazer teologia, entendeu? Eu estudo bastante, eu conheço, entendeu? Eu mando um negócio, eu estou sentindo, você não sente, isso não é sentimento, isso é chamado, né? Eu lembro várias vezes que eu ficava em casa, de repente um dia minha esposa chegou para mim e falou assim, e eu falei, poxa, será que eu sou chamado mesmo? Porque eu fui fazer curso de evangelista na Catedral de Niterói, nem pensava em ser pastor. Porque foi um grupo de pessoas para lá, eu fui junto. Aí eu fiquei fazendo um curso de evangelismo. O que aconteceu? Agora é o meu, é a hora do remédio. O que aconteceu? Na hora que eu estava lá, eu estava estudando lá, mas o pastor de lá foi acusado de adultério. A igreja ficou de cabeça para baixo. Catedral de Niterói. Tem um bom tempo isso, né? Que eu já estou, sei lá, 30 anos de evangelho, 20 anos de evangelho. Então, quando aconteceu isso, o curso de evangelista ia acabar. E me deram na minha mão. Chegaram para os alunos e falaram assim, Luiz, você é o escolhido para ficar à frente com o dinheiro que vai receber. O pastor abandonou também. Eu fiquei com a carteirinha do dinheiro para receber o dinheiro do pessoal. Eu falei, meu Deus. E pior não foi isso, já, pastor. Pior é que tinha gente inadimplente. E eu era um aluno como eles. Falei, meu Deus, para mim isso era uma ofensa. Você está estudando para ser pastor, evangelista, e ser inadimplente, tem alguma coisa errada. Então eu fiquei ali para aquela situação ali, fiquei na frente ali, e de repente, eu me esqueci o nome do que era o diretor o diretor de teologia aqui no Benes, lá em Botafogo, fugiu o nome dele. Ele falou assim, vamos transferir vocês para um curso de pastores lá na Benes. Ué, mas eu estou fazendo evangelista, eu vou fazer pastor. Fizeram um concílio na igreja metodista em Itaipu, tinha 800 membros na igreja, era uma igreja bombástica aqui em Itaipu, pastor Arlindo. Fizeram um concílio, os evangelistas fizeram, quem quer ser pastor, escolhe o pastorado, vocês vão. Aí foi uma votação, de manhã num culto da escola dominical tinha 100 pessoas, amados, fizeram uma votação, eu recebi 91 votos dos 100, tinha que ter rejeição, se não tivesse já estava errado isso aí. O segundo colocado foi 60. Eu falei, meu Deus, eu acho que tem alguma coisa aí de diferente comigo. Eu fui e acabou que eu passei de lá, eu fiz a transferência toda dos alunos para o Bennett e fiquei lá no Bennett estudando, fazendo teologia. E chega um irmão da igreja e fala assim, pastor, fui tocado por Deus para pagar teu curso de teologia. Eu falei, Jesus, o nome dele é Manuel, esposo de Elisete, não sei se você vai me ver aí, Manuel, esposo de Elisete. Eu cheguei para ele e falei assim, meu irmão,
eu não quero não. Por que você não está rejeitando? Falei, eu vou rejeitar, porque eu quero ser abençoado eu pagando. Porque eu estou pagando, eu vou ser, a bênção é minha. Se não foi Deus que te falou, que eu prefiro que as pessoas, quando façam alguma coisa, façam que Deus mandou fazer. Igual chegou uma pessoa lá em casa agora esses dias, de outra igreja, e chegou e falou assim, você está precisando de dinheiro. Porque você está, né, ela sabe que eu estou nessa luta da enfermidade. Me deu R$1.000, pula assim. Depois veio outro, mais 1.000. Depois veio outro, mais 1.000. Foi assim, é de Deus? Se for de Deus, eu quero. Se não for de Deus, eu não quero não. Mas ali foi. Então, é muito importante a gente entender que é Deus que tem um chamado. O chamado é de Deus, como ele falou aqui, a dispensação é de Deus. E nisso aconteceu ali, quando eu fui chamado para ser pastor, quando eu cheguei naquele momento lá naquela votação, aquela coisa toda, eu voltei a estudar. E eu comecei a estudar teologia, comecei a gostar, comecei a passar, comecei a gostar grego, e hebraico, estudei tudo isso. E quando chegou, eu só não gostei muito de teologia latino-americana, só misericórdia, misericórdia. Latino-americana. Olha para mim, pastor Charles. Ele também não gosta não. Mas tinha uns pastores que eu conheço, foi até pastor dele, foi até professor dele. Mas o que acontece, glória a Deus por todos aqueles pastores que me ensinaram, que Deus abençoe a vida deles. E foi muito bom para mim, tudo, até o estudo da latino-americana, que eu não concordava muito com as coisas da teologia latino-americana. Mas eu louvo a Deus pelo aprendizado que eu tive, foi conhecimento, muito conheci, li até livro de... como é que é o nome dele? Leonardo Boff. Leonardo Boff, né? Então, amados, voltando aqui àquilo que interessa, que eu cheguei ali e um dia eu estava na minha casa, eu falei, Ana, será que eu tenho mesmo esse chamado? Fiquei mesmo preocupado. Não, o pastor Arlindo não me chama nunca para ministrar uma palavra lá na igreja, eu sou seminarista já tem um certo tempo. De repente, na mesma hora, ele liga, o telefone meu toca, quando eu atendo o telefone era o pastor Arlindo. Luiz, não estou conseguindo ir para a igreja, estou de piriri. Não estou conseguindo mesmo. Vai você e ministra a palavra. Eu falei, caramba, mas foi assim, Ana olhou para mim, a Ana chegou para mim e falou assim, eu estou chamado aí, não está pedindo confirmação? Na mesma hora Deus respondeu. E eu ministrei lá na igreja domingo, não sabia o que ia pregar, eu abri a Bíblia assim, e caiu em 1 Coríntios capítulo 9, como é que é? Ai de mim se não pregar o Evangelho de Cristo. Só li esse versículo. Fechei a Bíblia e comecei a pregar. Aí não foi eu que preguei. Eu ficava de longe assim, só vendo quem estava pregando ali, que era o Espírito Santo. Foi uma bênção de Deus na minha vida. Então, amados, a questão da dispensação é muito importante você saber que foi Deus. Deus fala ainda no dia de hoje. Pastor, mas Deus fica em silêncio também. Fica em silêncio. Mas o silêncio também é uma resposta. E é muito difícil. Eu recebo silêncio, fico batendo na porta, falando, não estou escutando, não estou entendendo. Principalmente agora, estou buscando, estou pedindo a Deus muito isso. Então, amados, voltando aqui para a gente terminar, que acabou que eu estou demorando muito. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Então, esse mistério é um mistério que foi, desde o Antigo Testamento chegando, Deus já tinha essa promessa do Espírito Santo, está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, né, que será derramado o meu Espírito sobre toda a carne. Então, era uma promessa de Deus que há muitos séculos, que tinha que vir o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo vinha para quê, mano? Para que o Espírito Santo vem? Aí eu não vou dar aula aqui do Espírito Santo agora, que não tem, é muita coisa, né? Mas é um mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, né? Mas que se manifestou a quem? Aos seus santos. É engraçado, amados, que Paulo chama os seus irmãos da igreja como santos. É muito bacana isso. E 27.
A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que somos nós, que não somos judeus. Gentios é quem não é judeu, que é Cristo em vocês. Aí é que é o mistério maior. O que é que foi manifestado? Qual é a glória que foi manifestada? Amados, é Cristo em mim, Cristo em você. Aquele que saiu da cruz, saiu para entrar dentro de você. Nós temos Cristo em nós. Isso é fundamental, é tremendo. Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse Cristo nunca vai morrer. Por isso que nós podemos ir para a morte carnal, mas esse Cristo está em nosso espírito. Ele vai ressuscitar junto, como Jesus ressuscitou, num corpo imortal, num corpo totalmente transformado. Essa é a esperança da minha e da sua glória. Eu não posso me afastar, eu não posso brincar. Uma coisa dessa madrugada que eu tive, Deus falou assim: não brinque de ser crente. Falou isso, não brinque de ser crente. Brincar não quer dizer fazer palhaçada, piada, não. É não corresponder ao seu chamado. Eu sou chamado para ser ministro, mas sou chamado para ser servo e ovelha. Mas vocês são chamados também. Vocês receberam o espírito sacerdotal. Vocês são propriedades exclusivas de Deus. Então vocês não podem brincar com isso. Vocês têm que fazer a vontade de Deus. Isso é fundamental. Ele falou, não fala com a igreja para não brincar. Eu vou falar de noite também. Não brinquem com Cristo. E continuando aqui, amados. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a quem? A todos e ensinando o quê? A cada um. A cada um em toda a sabedoria. É isso aqui que me chama atenção também, que me chamou atenção, tem me chamado a atenção. A cada um significa que eu tenho que ser individual. Por isso que a célula faz com que eu possa cuidar e discipular uma pessoa. Para que essa pessoa possa ter o conhecimento de Cristo dentro dele e que ele possa se manifestar outra pessoa. Amados, Jesus Cristo, quando foi embora, ia por todo mundo e fazer discípulos. Então eu tenho que fazer outro discípulo, amado. A missão da igreja é fazer discípulo. Tem muita gente indo para o inferno porque está faltando só essa capacidade de entender que você não é para pregar para a multidão, não, é para pregar para uma pessoa. Ah, pastor, mas porra, igreja cheia, lotada, bem, glória a Deus, aleluia, cantar, é muito gostoso e bonito, mas é carnal também. Agora, um a um é o que Deus está pedindo. A cada um. Fundamental isso, amados. É isso que eu quero introduzir nesse ministério, né? Este Cristo anunciamos, advertindo a todos, ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentamos a cada pessoa, ele não repete, a cada pessoa perfeita em Cristo. O John Wesley, depois que o Espírito Santo começou também a fazer um trabalho muito grande na vida dele, ele escreveu um livro chamado Perfeição Cristã. Eu já li esse livro 2 vezes. Xere canta lá baixar. Eu fiquei depois, eu não acredito nisso, eu não sou perfeito em Cristo. Canta chuva, canta lá, chá, canta lá, basta. Eu não sou perfeito em Cristo, nem você é. Mas eu pergunto a você que existe uma coisa no mundo que é interessante. Se você tem uma dívida de 10 mil reais, vamos botar 10 mil, e estou te cobrando. Aí de repente ele chega e fala assim, você começa a pagar 100 reais. Você está com o nome sujo, você começa a pagar 100 reais. Sabia que os primeiros 100 reais que você paga, os primeiros 100 reais, você é liberado do SPC, Serasa e tudo? Porque você já não está mais endividado. O que significa isso? Eu quero dizer que quando você entra no reino de Deus, e o Espírito Santo e o Cristo mora em você, você se torna santo, como eu falei antes. E você se torna perfeito no sentido de você recebeu
o pagamento daquela dívida tua foi pago por Jesus Cristo. Então, você está no caminho da perfeição. É como se tivesse essa dívida paga e você já está cumprindo dia a dia esta missão de perfeição. É difícil entender isso. Quando eu vi o livro de John L. Dweck, eu não entendia. Nós não somos perfeitos, não, tudo bem, nós somos pecadores, mas nós estamos no caminho da perfeição, já pagando, essa dívida já foi paga e nós estamos ali cumprindo as exigências dessa missão de ser salvo e ser santo, separado para Deus. É maravilhoso isso, amados. Então, Cristo e nós anunciamos, advertindo, ensinando a cada um toda a sabedoria, a fim de apresentarmos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Eu passei do horário, mas hoje a gente passou tudo hoje. Coloque sua vida diante de Deus. Pai amado, eu estou pregando aqui, falando do Senhor, não para que as coisas aconteçam de uma forma atropelada, de forma. Eu quero que as coisas aconteçam gradativamente, conforme a missão do Espírito na minha vida e na vida deles. Mas que eles não se esqueçam, Senhor Deus, que eles têm uma missão, e essa missão não foi dada pelo pastor, mas eles recebem isso pelo Cristo que habita neles. Porque esse Cristo que habita neles quer se manifestar. Ele não quer ficar preso só dentro de nós. Ele quer se manifestar a uma pessoa. Que essa pessoa seja doutrinada, discipulada a fazer com que outra pessoa também tenha Cristo. Eu abençoo teus filhos, ó Pai, nesta missão. E que a graça de Deus envolva eles, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, pode se assentar. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um louvor para tirar os dízimos das ofertas, e depois eu vou pegar para estudar um pouquinho da Bíblia, tá? Pastor, diante da palavra, eu tenho lido a Bíblia. Pela misericórdia, sou Tiago. Fui líder de célula da Igreja de Feira no Rio. E um espírito novo. E mediante a essa dificuldade que me apareceu pela madrugada também, eu senti vontade de me reconciliar com o Senhor. Amém. Senhor, pode vir. Amém. Vamos para cá, igreja, vamos ficar de pé. Como é que é o seu nome? André. Senhor, em nome de Jesus, eu não conheço André, não sei como ele apareceu aqui, mas eu vou lançar ele fora, não tem como, né? Eu quero colocar ele dentro do Senhor. Ele trouxe para mim, ele trouxe diante da igreja, para que em nome de Jesus, Pai, toda essa tribulação que ele está passando, que o Senhor possa, Pai, rever, Pai, que ele já nasceu em Cristo, ele já entregou a sua vida, já foi diácono, trabalhando na igreja, célula, Pai, eu estou colocando isso tudo diante do Senhor, impondo as minhas mãos sobre ele, e colocando, Senhor Deus, que ele possa, Senhor, se reconciliar contigo, que a tua palavra pode continuar fortalecendo ele, e que a partir de hoje ele tenha uma nova vida contigo, Pai, sabendo que o Senhor nunca abandona um filho que volta para casa como o filho pródigo. Ele voltando, Senhor Deus, eu coloco o anel nele, porque eu não tenho autoridade, mas o Senhor coloca o anel nele de volta, para ser filho. Ele não deixa ele ser filho. Portanto, Senhor Deus, ministra na vida do André, Pai, que a graça de Deus envolva ele, não sei como, daqui para frente, mas o Senhor sabe como fazer. Em nome de Jesus. André, você quer reconciliar com Cristo? Amém. Entrega mais uma vez, pede perdão, pede perdão, Senhor. Amém. Perdoa, Senhor, Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados.
pelos meus pecados, pelo meu afastamento. Me receba de volta, em nome de Jesus. Senhor, eu aqui coloco as minhas mãos e profetizo que o André está de volta ao teu reino para uma nova vida a partir de agora, em nome de Jesus. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Bate palma para Jesus, né? Amém? Amém. Vamos terminar um pouquinho mais tarde. Vamos louvar ao Senhor, amém? Hoje eu também sou ministro do... Um verdadeiro adorador, a minha oferta ofereço a ti, Senhor, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Senhor, fiel a mim. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Senhor, em nome de Jesus, Pai, abençoa os dízimos, as ofertas à tua casa, que possa, Senhor Deus, tanto que faz pelo Pix ou que faz por aqui, que a graça de Deus envolva o coração de cada ofertante, Pai, que haja multiplicação, Pai, não só multiplicação, mas que haja o sentido de ser próspero, ou seja, Pai, todo aquele que é teu filho, Pai, ele é próspero por natureza de Deus, porque ele é filho do dono do ouro e da prata, filho do rei dos reis, filho dele, Senhor. Então, Pai, provém na vida dos teus filhos, ó, quebra todas as cadeias, abre os olhos espirituais para enxergar aonde está errando, para poder consertar. Tu sabes, ó Pai, que às vezes nós tomamos posições que às vezes nos prejudicamos financeiramente, e o teu povo precisa ter consciência disso, porque estamos no mundo, né? E temos que saber lidar com situações difíceis, e o Senhor nos ajuda. Por isso eu abençoo a vida dos teus filhos financeiramente, para que a glória de Deus se manifeste na vida deles, e eles sejam testemunhas em nome de Jesus.
Eu abençoo também esses pedidos de oração que vamos queimar agora quando formos ao monte, para que haja, Senhor Deus, resposta. Se ainda não houve, possa o Senhor corresponder todos esses pedidos de oração em nome de Jesus, para que a glória de Deus se manifeste também na vida deles, quebrando cadeias. Quero abençoar também, Pai, nosso governo, ou seja, nosso país, os governantes, o Congresso, Poder Judiciário e Legislativo, todo do nosso país, Pai, para que nosso país possa ser conduzido pelo Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Queremos que o Senhor possa prover, Senhor Deus, pessoas que possam administrar nossa nação de uma forma correta, Pai. Nós oramos e pedimos a Ti, tanto na esfera nacional, estadual e municipal, em nome de Jesus. Amados, vamos fazer uma roda aqui, para que a gente vai fazer a escola dominical. Pode providenciar aqui por aí. Tá? Mais rápido que puder, pode providenciar. Vem, povo. Meu povo vem na porta. Se algum louvor existe, algum louvor aqui nem é louvor cantando, não. Algum louvor é uma
uma maneira de você elogiar. Se existe alguma coisa boa, então seja isso o que ocupe a sua mente, ou seja, que ocupe o pensamento de vocês. Porque quando eu tenho um pensamento que está tudo errado, eu principalmente toda hora vejo na cabeça, vai morrer, está na hora já de ir embora, um monte de coisa. Se eu der coração a isso, o que eu vou fazer? Agora, se você procurar lutar com isso, aquele versículo também de novo da Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Amém. Quero trazer à memória, eu não vou vai ser aqui, aquilo que me dá esperança. Não vou gastar na minha mente, vou deixar. Isso na voz da nossa irmã Esther, uma coisa. Aproveitando que aqui hoje eu vou comigo pequeno e o grande é o Senhor. Foi muito bom. Eu quero o louvor que eu vou em casa, mas eu desafinando e você afinando. Deus inspira isso, né? Faz diferença, né? Graças a Deus. Então, amados, começando aqui, Lamentações 3:21, Tiago está na ponta da língua. Quero trazer na memória que pode me dar esperança. Não é a música só, não, essa é a Bíblia, a palavra de Deus. Você coloca na sua mente aquilo que te dá esperança. Quando eu vejo que coisa que ruim que vai me trazer, eu fui falar com o médico, ele chegou para mim e deu uma resposta lá, eu falei, Jesus Cristo, não, eu não sou uma boa, não não. Eu vi o resultado do exame, eu te mostrar, eu vou mandar uma foto, só Jesus, que dentro de mim aqui, uma filha com custo inflamado, um lugar horrível, a vontade de chegar para o céu. Falar, eu vou comer tudo que eu tenho que comer e tal. Primeira coisa que eu vou falar, ela bate aquela sopa lá, que é a vida inteira, que é aquela batida, beterraba, com porco, isso, aquilo, eu vou tomar sopinha. Eu gosto de uma carne, gosto de uma Coca-Cola, com o pastor Churrasquinho, uma gelada, uma coca gelada. Mas a gente chegava, não chegava. Você vai ser. Eu estava orando por isso, quando eu estava falando assim, que eu estava vendo meus seios, aqui, eu não vou mostrar aqui, que vergonha. Está caído aqui. Eu tomo um remédio chamado Tactone, que é com fígado, e cresce os seios. Vou malhar. Aí eu falei assim, quando eu olhei na caidinha assim no espelho, eu vou marcar, cadê minhas coisas aí? Não, graças a Deus. Aí eu vi, vou botar esse vídeo, quantas fotos tem aqueles caras? Vou ficar assim, mano. Enfim, minha barriga vai ter mil. Malhadão, pastor maromba. Maromba? Não sei o que é isso, maromba. Eu vejo um senhor de idade, às vezes, toda vez eu vejo tudo que é um senhor. Foi assim, né? Então, eu quero colocar na minha mente aquilo que me traz esperança. A mensagem aqui nossa para a igreja do Senhor é aquilo que me dá esperança. Aquilo que me dá tristeza, desesperança, eu não vou de jeito nenhum fazer. Então, amados, nós paramos aqui, mais ou menos aqui. O que é uma célula? Que eu estou falando que a gente vai trabalhar em células, e hoje eu vou terminar essa aula em nome de Jesus, perguntando assim, quem quer que eu trabalhe, quem quer trabalhar numa célula, quem quer ceder uma casa? Pastor, eu queria que estivesse cheio, mas se não está, vai ser vocês. O chamado foi para vocês e os outros. O que é uma célula? Pode passar, querido. A célula é um ambiente menor, em que o corpo de Cristo vive, cresce e se manifesta. Não é um grupo qualquer, é uma expressão viva da igreja. Eu não vou repetir aqui que eu já falei sobre a célula, referenciando o corpo, Nosso corpo não vive para a célula, mas a célula vive para o corpo. Toda a célula. E outra, tem uma coisa, a célula da cabeça, ela não trabalha para o pé.
A célula do pé não trabalha para a cabeça, ela trabalha no conjunto todo. Se a cabeça não funcionar, o pé não funciona. Se o pé não funcionar, atrapalha a cabeça, dá problema. Então funciona. Mas entendeu? Então as células têm que ser igualzinho à igreja. Eu vejo a igreja fazendo essa função para formar o corpo. As células, cada uma funcionando. Por exemplo, supondo o Cleide é um braço, né? A Rita a cabeça é Jesus, Aí a Rita a perna. Então, cada um funcionando uma coisa, o braço, a perna. Um é um braço direito, outro é o braço esquerdo, um vai ajudar o outro. É dessa forma que a gente vai formar essa célula. Amém? E é uma expressão viva. Todos os dias, no templo e de casa, não cessavam de ensinar. Isso aí, Atos 5:42. Então, eles viviam no templo e viviam nas casas. Mas eu não sei porque que a igreja mudou. Quem mudou isso? Foi a igreja católica. Foi a igreja que chegou e botou o padre, botou missa, botou a pessoa vai lá, depois faz novena, faz não sei o quê, faz terço. É uma coisa, mudou tudo. A igreja era simples, complicaram. Então a igreja é no templo e na casa. E na casa é a célula que forma o templo, no templo, juntar o corpo todo. Aí no corpo todo a gente louva, canta, acontece, faz os eventos. Falando nisso, tem um evento maravilhoso. Não sei se vocês vão participar, que tem a minha esposa que vai fazer, ela não está aqui agora, ela vai fazer o jantar. Ela resolveu, eu falei assim, faz aquela massa que você fez há 2 anos atrás aqui no jantar. Italiano, Anucaro. Ela vai fazer uma massa maravilhosa, lá do Zanucaro. É Anucaro e Gílio. É muito boa. Então a gente vai fazer um jantar aqui no dia 13 de junho, que vai ser uma benção, né? Eu até queria ver uma coisa contigo, um detalhe lá, que eu vou botar aquelas ministrações aí para ajudar. Tem uma lá que eu vi, muito bom, né? Então, amados, é fundamental entender isso. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partiam pão de casa em casa. Um dia eu vi o pastor Abe Uber, né? Eu tenho até ele aqui no vídeo aí. O pastor Abe Uber, ele pode entrar, minha irmã, seja feita a vontade de Deus entrando na casa do Senhor. Então, o Abe Uber falando sobre isso. Amado, eu perguntei para ele assim, o Abe Uber, como é que funciona o pessoal da igreja? Pode sentar aqui, Varoldo. Tem lugar aqui. Senta aqui nessa rodinha, você. A paz de Jesus, irmão. Deus, tudo bem? A paz. Você é? Mas você está lá na pastora Milce ainda. Amém. Dá um abraço para ela lá. Pastora abençoada. Tá? Pastora Milce é minha amiga pessoal. Liga para mim sempre, se preocupando comigo, com a minha situação que eu estou passando. Está orando, né? Amém. Olha só, tem igreja que estão orando por mim. Então, amados, voltando aqui. Nós estamos estudando aqui sobre célula, tá? Porque a gente vai botar a igreja de célula. Diariamente percebe no templo e partindo por... Aí eu perguntei para o Abe Uber, falei, Abe Uber, como é que funciona? Se todo mundo vai para o templo? Amados, lá na nossa igreja, em virtude que a célula sendo muito funcional, funciona mesmo, o discipulado funciona, eles todos se deslocam no templo. Se deslocam tanto porque lá em Fortaleza, no Pará, tem uma igreja no Pará, tem 40 mil membros. É ônibus, estacionamento, todo mundo vai no culto de domingo à noite, todo mundo. É uma coisa absurda. Como é que eu disse missa na tua igreja? Pará. Ele tem Pará, tem Fortaleza, ele tem várias igrejas. Agora ele está indo para São Paulo. E ele fez lá no Pará. Pará tem um nome que ele fala, Belém, Pará, não sei. Eu só sei que ele chegou e falou assim, eu perguntei para ele também, vem cá, como é que eu dizimistas na tua igreja? Todo mundo é dizimista. Nós temos 99, quase 90, todos eles são dizimistas, porque são dizimistas. A célula faz a pessoa compreender o funcionamento de uma igreja, sem o dízimo não funciona. Falei, carambola, a gente luta aqui 10%, 15% para poder ter de dizimista na igreja. É uma luta.
Eu fiquei admirado. Por quê? Porque o discipulado na casa, no célula, ele funciona dentro do templo. Ele funciona, é uma coisa muito boa. Ontem o pastor Alexandre falou uma coisa, lá naquela reunião, você falou um negócio que eu peguei logo, ele chegou e falou assim, logo no princípio partiam pão, Atos 2,46, está ali, ó, é aquilo ali, ó. Diariamente, perseverar no ônibus, partiam pão de casa em casa, você falou isso. Ou seja, eles estavam no templo, unânimes no templo, e partiam pão de casa em casa. Então, ele citou isso aí como se fosse, nós estamos na casa da Rosângela aqui, partindo o pão, né? Uma reunião particular. Então, eles faziam isso. E isso era uma alegria. Isso que eu estava falando com Deus, é bom que a célula tenha alegria. O pessoal chega, você pode estar com dor de barriga, mas você vai lá, bota uma fralda e atende a pessoa com alegria. Faz que nem eu, misericórdia que eu faço tanto. Alegria, com alegria, recebe com alegria. Eu estou usando um ditado, negócio que você faz andando, eu faço isso. Alegria, porque alegria contagia, é um momento com Deus, é Deus que vai te dar. É o que eu fiz, entrei lá, eu não estava bem, mas quando eu entrei lá, a alegria do Senhor, quando você abre uma cela, a alegria do Senhor vai entrar dentro de você, você vai receber as pessoas com alegria, e a pessoa já sente aquele ambiente de alegria, como ontem lá, né, eu fiquei, todo mundo alegre, não tinha um triste, está todo mundo, uma senhora de 89 anos, e eu com essa minha ignorância, com a minha ignorância, que eu não tenho muito esse negócio de ser. Eu cheguei para ela, não sei o que, eu puxei ela estava com bengala, ela ficou em pé. Depois que ela ficou em pé, eu falei, meu Deus, senta. Ela falou, não, agora eu quero ficar em pé. 89 anos aquela senhora. Eu falei, meu Deus do céu, que bom, que alegria que ela estava, que felicidade que ela estava, né? Até o Roberto não conhecia aquela alegria do Roberto tocando lá, cantando, de repente ele chega, vamos lá, não sei o que, eu falei, que isso, meu Deus, vamos dar, batendo palma, fazendo isso, eu falei, Jesus, Roberto lá só, quer dizer, a alegria do Senhor é a nossa força, realmente a alegria do Senhor é a nossa força, faz com que nós nos movimentemos de uma forma mais bacana. Então, amém. Muito bom, isso mesmo. Glória a Deus, né? A gente fica admirado como pode a gente receber, né, uma bênção dessa de palavra aqui. E ósculo santo significa beijo mesmo. Ósculo significa, na Bíblia, é beijo santo, né? Um beijo sem intenções, né? Outras intenções, é um beijo separado mesmo para Deus.
Então, continuando aqui, amado, diariamente perseverava unânime. Agora, lugar onde pessoas são cuidadas. Eu já falei sobre isso. E ele falou ali agora. A pessoa é muito mais bem cuidada dentro de uma cela do que dentro da igreja, no mundo, no grupo de pessoas muito maiores. Aqui você não sabe, a pessoa entra, sai. Agora lá você, uma pessoa entra, recebe o beijo, recebe o ósculo, recebe o abraço. Pô, o que você está passando, o que você está precisando? É muito mais fácil uma célula, a pessoa ajudar uma pessoa do que numa igreja. Então o cuidado é muito maior. Lugar onde discípulos são formados. O que é formação de discípulo, mano? Formação de alunos, de pessoas que aprendem. Falou assim, ó, vocês têm Cristo em vocês, você tem que passar esse Cristo para outro. O que adianta você ter Cristo guardado só dentro de você? Para que você recebeu Cristo no seu coração? Para ficar dizendo que você está salvo, que você faz isso, que você... Você tem que pegar esse Cristo e passar para outra pessoa. É o mais fundamental. Você não recebeu para poder... Tudo que você ganha, você tem como dar para uma pessoa. Partilhar com uma pessoa. Isso é fundamental. Então, discípulos são formados. Lugar onde vidas são acompanhadas. Né? Lá você acompanha. O líder da célula, ele vai chegar e falar assim, ô, Helena, dá uma olhada naquela menina, tal, você pode acompanhar ela? Aí eu não posso. Mas, ô Rosimar, você pode acompanhar aquela pessoa? Quer dizer, uma pessoa vai acompanhar, vai atrás dela, vai discipular. O EBU me fala de discipulado 1 a 1. Que o discipulado 1 a 1, sabe o que acontece? A pessoa toma confiança em você, e a pessoa está cheia de problema, mas não conta para ninguém. Mas ela pega confiança em você, se abre para você. Tem um versículo na Bíblia, que é, se eu não me engano, é Tiago capítulo 5,16. Não é aquele Tiago lá atrás, não, é o Tiago da Bíblia. Não é o seu marido, não. Nega. Vou ficar guardado esse nega, porque quem ministrou a palavra quarta-feira aqui foi o Tiago, né? Tiago ministrou, dirigiu. Aí, nega, para nunca do altar, nega. O que está escrito aí? Porquanto confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros, para que vocês sejam o quê? Amados, curados. Você é curado quando você não confessa somente. Você, quando confessa para uma outra pessoa, você se esvazia desse problema, e a pessoa ora por você e você é curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Amado, isso é fundamental. Eu tenho uma pessoa que é o meu mentor, né? E olha que ele foi meu discípulo, hoje ele é meu mentor. Ele foi meu discípulo quando ele aceitou Jesus na igreja. Eu fui a primeira pessoa que orei com ele na igreja. Hoje ele é meu mentor. É um pastor, né? Pastor metodista. Eu vou toda vez. Agora, nessa parte agora, ele está me ajudando muito. Está me ajudando muito. Não só o pastor Alexandre está me ajudando. O pastor Alexandre tem sido um apoio para mim tremendo. Ainda bem que ele é forte. Aguenta o tranco. E tenho sido um apoio. Então eu tenho que ter um mentor, eu tenho que ter uma pessoa que eu vou desabafar com ele, Então, como eu já desabafo com ele há bastante tempo, eu jogo tudo para ele mesmo, ele fala, faz isso, faz aquilo, ou não faz, pensa bem e tal, mas eu jogo fora tudo aquilo. E ele joga para mim também, né? Ele também me ajuda também. Então é muito importante isso, você ter pessoas que te acompanham. Pode passar. O versículo é esse aqui, né? A célula é onde o corpo de Cristo se torna visível à vida das pessoas. É o que eu falei, justamente a mesma coisa. Visível porque aqui muitas vezes as pessoas são invisíveis. Invisíveis. Às vezes teve uma pessoa que veio à igreja um domingo, e na outra, você não sabe quem é. Aí tem uns aqui que eu não sei. Você sabe, Geraldo, quem é Wagner? De olhos verdes, forte? Não. É invisível. Se ele chegar aqui, vai pensar que é um visitante, vai pensar que é invisível. A pessoa se torna invisível. A pessoa começa... Você não cuida. Quando você cuida da pessoa, ela na célula, ela se torna visível, fácil de se ver, cuidar, e você não esquece. Se faltou uma pessoa, tem 4, 5 pessoas, a pessoa lembra. Pô, estou sentindo falta do André. Ou a pessoa vai procurar o André. Isso é muito importante. Pode continuar. A igreja vivia em 2 ambientes.
Grande é o templo e pequeno as casas. Lógico, não vamos fugir dessa mentalidade. O templo é muito importante. E as atividades do templo também vão fazer, as atividades de retiros. Eu pretendo, em nome de Jesus, quando as pessoas começarem a igreja a multiplicar, fazer um retiro mais forte, de impacto, rápido, um dia só, tipo um retiro impactante, de 2 ou 3 mensagens para pessoas que estão chegando, para poder levantar essas pessoas. Então, a igreja viva em 2 ambientes, grande e pequeno, né? O pequeno é a casa, o templo é o grande. Pode continuar. A célula é o lugar de comunhão. Perseveravam na comunhão, e no partido põe na comunhão. Na comunhão é o quê? Comunhão é... O que é koinonia? Koinonia é comunhão. O que é koinonia? Koinonia é você, quando você está junto com o outro, fazendo a mesma coisa, partilhando das mesmas coisas. Você, é como se fosse assim, uma reunião que você tem na sua família, né? Vamos falar sobre o Natal. Aí todo mundo chega, pô, Natal, vamos fazer isso, um traz castanha, outro traz não sei o que, para haver comunhão, porque ali você se conhece, há um relacionamento, há uma coisa mais íntima. Comunhão, se tornam íntimos, conhecedores um do outro. Comunhão é muito importante. Comunhão é como se liga, é uma ligação um com o outro que fortalece o outro. É muito importante a comunhão. É como se você pisasse no meu pé, estivesse pisando no pé do meu outro aqui. É a mesma coisa, eu sinto o que ela sente. É muito importante isso, né? Então, a célula é um lugar de comunhão, perseverando na comunhão. Na célula acontece relacionamento, cuidado e vida compartilhada. Isso que é a comunhão, vida compartilhada. Você compartilha. Só compartilha não é no celular, não. Compartilha é uma forma de você compartilhar a sua vida com outra pessoa e se unir a essa pessoa. Ah, pastor, se for uma pessoa que não presta, essa pessoa vai prestar. Porque por isso que tem pessoas... Nós fizemos um retiro ano passado, o título do retiro foi Curados para Curar. A pessoa tem que ser curada, a pessoa não pode ser uma pessoa revoltada, triste, chateada, magoada, ressentida, para poder estar numa célula. Aí vai passar a doença para a pessoa, então tem que ser curada para formar gente curada. Vamos passar. Passou? Ih, agora não consigo ler ali não. A base, igreja de casa em casa. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar. A igreja tinha 2 ambientes, grande, porque eu estou repetindo, aqui nasce o princípio das células. Eu estou aqui como nasce o princípio da célula. Partindo do pão de casa em casa, isto mostra comunhão, proximidade, relacionamento verdadeiro. Ou seja, tudo isso aqui, eu estou repetindo mais ou menos, estou fazendo um resumo daquilo que já falamos no passado. A igreja para estar de casa em casa é como se aconteceu ontem. Eu acho bacana o que aconteceu ontem e traz para o dia de hoje. Que nós estávamos na casa de uma pessoa e sentimos aquele ambiente de casa. Que a igreja tem que ir para as casas. Pode passar. A célula é lugar de edificação. Exortem-se uns aos outros todos os dias. Hebreus 3:13. Ou seja, todos os dias você tem condição. A célula não é só um dia na semana. Quando eu trabalhava lá com o Luiz Eduardo, aprendendo com o Luiz Eduardo, lá em Cabo Frio, teve uma igreja, ele era da igreja Betel de Cabo Frio. A igreja explodiu. E onde ele ia, meu Deus do céu. Sabe como é que ele fazia na célula? Lá tem um shopping em Cabo Frio. Shopping Cabo Frio. Ele fazia o seguinte, o pessoal que podia, ia para o shopping Cabo Frio, tinha mais lugares de tomar café, de fazer assim, um ambiente gostoso. Aí você rolava assim, entrava lá, tinha 3, 4 pessoas sentadas lá fazendo um tipo de célula. Não era na célula, na casa da pessoa, era em outro lugar. Ou seja, compartilhava lugares. É muito bacana isso, amados. É muito gostoso isso. Entendeu? Eu vou falar isso porque eu já participei de célula. E a igreja aqui começou numa célula na casa da Fátima Escalda. Então foi uma célula, só que eu dirigi a célula. Então é muito importante isso. Quando a igreja cresceu aqui, foi na casa da Fátima. Então a célula é um lugar
uns aos outros. Como é que é? Exorte-se uns todos os dias. Então você não é só um dia na semana, você liga para a pessoa, começa a ter um relacionamento mais íntimo com a pessoa, né? Com intenções, as intenções que são boas. Não é para você ser amigo da pessoa toda a vida. De repente a pessoa vai sair da sua célula e vai formar uma outra célula. Isso acontece só no culto. Isso só acontece só no culto. Isso acontece no dia a dia, na célula. Ensinem e aconselhem uns aos outros. Colossenses 3,16. Então, você vê que isso acontece no culto. Acontece só no culto? Não. Isso acontece no dia a dia na célula. Ensine, e no versículo, ensine as pessoas. Ou seja, no culto isso não acontece, mas na célula pode acontecer no dia a dia. Você vai ter essa preocupação. E eu, pastor, pastor Alexandre, vou estar acompanhando isso. Eu vou estar lá na célula, vendo lá, vocês estão acompanhando, como é que está, não sei o quê, para poder apoiar. E isso tudo aí vai estar, é bom até escrever mesmo para ficar. Pode passar. A célula é lugar de cuidado. Levai carga uns dos outros. Gálatas 6:2. Isso não quer dizer que quem leva a carga é Jesus, mas a carga que ele quer dizer, você vai ser parceiro da pessoa, companheiro da pessoa, para ouvir elas e aconselhar, né? Na multidão é difícil, mas na célula é possível, né? Trazer a pessoa para perto de você, cuidar dessa pessoa e o sofrimento da pessoa, você participar mais íntimo. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. Tremendo isso, né, amados? 1 Coríntios 12:26. É com aquilo que eu falei, né? O meu pé está doendo, dói o seu também. É uma coisa muito amiga, muito unida, muito bacana. É forte isso, é muito forte. Pode passar. A célula é o lugar de discipulado e de fazer discípulos. A célula é o melhor ambiente para ensinar, acompanhar e formar pessoas. Já falei sobre isso, né? Só estou repetindo mais, porque lá é o lugar que a gente vai fazer o discipulado, não vai ser na igreja. Ah, pastor, aceitou Jesus, manda para a igreja, para lá? Não, não manda para a igreja não, meu irmão. Manda a pessoa curada para cá. Traz a pessoa quando você estiver no culto com ela do lado dela. Também na igreja do pastor, eu fui muito lá, que eu fui bastante a Cabo Frio, eu e Ana, a gente ia bastante a Cabo Frio. Você via as pessoas assim, célula Gênesis, célula não sei o que, célula não sei o que lá. Todo mundo de camisas, células tinham camisas. E ficava aquele grupo, né, aquele monte de gente na igreja, célula. E vinham lá, todo mundo entrava e saia junto, porque a comunhão tinha que participar. Não quer dizer que o da célula A não vai falar com o da célula B, fala, conversa. Mas existe uma interação, porque são diferentes. Um é a cabeça, outro é a célula da cabeça, outro é a célula do pé, da mão. Então tem que haver uma interação maior na célula. Então é importante que a célula, o melhor ambiente é ensinar, acompanhar e formar a pessoa. O discípulo, fazer discípulo. Então é juntar e vai para o grupo. Mas não é chegar e fez discípulo, aceitou Jesus, vou para a igreja, porque quer mostrar que... Não. Inclusive chegavam lá para o pastor, né? Ele falava assim, pastor, vem cá. Aí vem a célula todinha, temos uma novidade, quem é? Aí eu apresentava uma pessoa, um novo convertido. Está lá na célula, chegando agora, não sei o quê. Aí o pastor orava com ele, abençoava ele. Bacana, né? Ficava olhando aquilo, ficava, que legal. Aí vinha um outro grupo, apresentava outra pessoa. Lá estava muito grande, tinha muita célula, né? Pode passar. A célula se multiplica. O Senhor lhes acrescentava dia a dia. Crescimento saudável, natural. Vida gera vida. Então, na célula, como foi dito pela esposa do nosso irmão, né, a Maria Aparecida, a esposa do Roberto, a célula, ela falou bem alto, está gravado. Na célula tem multiplicação. Na célula é muito mais fácil você multiplicar numa célula do que multiplicar numa igreja. É muito importante isso. Então, na célula a gente vai ter essa multiplicação na igreja. A gente vai ver isso aos poucos. A gente vai ver o grupo crescendo. Os grupos crescendo. E é muito rápido. É interessante. Essa é a palavra, consolida.
e enviar. Excelente, hein? Olha só, está aqui surpreendendo o André, surpreendendo a gente aqui. É isso mesmo. Se você não consolidar, a consolidação é tornar sólida a pessoa em Cristo. A pessoa está firme no Senhor. Como você está firme, ela vai ficar firme e não vai... Aí, meu irmão, aí você envia. Aí começa a multiplicação. Porque aquele que foi... Oi? Já fui. Aqui na nossa igreja tinha encontro. No princípio eu fiz muitos encontros. Encontro com Deus, já fiz, ó. Dentro do encontro. Aleluia, glória a Deus. É isso aí. Nós já fizemos aqui nessa igreja encontro, reencontro, fruto fiel, né? Você parou qual? Você fez todos quase, né? Quase todos. E nós fazíamos também, nós fazíamos aqui. Nós temos pessoas fazer teatro, fazia tudo por aqui. Mas Deus sabe o que faz. Vai, não vamos começar de novo tudo isso. O que de mim você ouviu, transmita a outras pessoas fiéis. É muito importante essas pessoas fiéis, amados. Né? Consolidação é isso aí. Aqui está o DNA da multiplicação. Eu discípulo, você discipula outro. É um discipulando um e esse você discipula outro. Da mesma forma que você foi discipulado, você discipula outro. Você ensina para outro. Você diz como é que é, como é que não é, como é que tem que ser. E o pastor orienta. Né? Vamos lá, mais uma. Dados a considerar. A célula não substitui a igreja, de forma alguma, hein? Não pensa que, vou ficar na célula, está crescendo, eu vou viver só na célula, não. Célula não substitui a igreja, não. Célula é célula, igreja é igreja. A célula expressa a igreja. É diferente. Ela é um modelo da igreja pequena, ela é uma parte da igreja, é um braço da igreja, mas ela tem que estar junto com o corpo. Pode continuar. A célula não é um departamento da igreja, ela é a igreja acontecendo em um ambiente menor. Ela não é um departamento. A célula não existe isso. A célula, ela é parte da igreja, né? É parte da igreja, ela faz parte da igreja, acontecendo num ambiente menor. Poder de Deus sempre atuando. Isso é muito bom, mano. Eu queria dar essa aula com mais calma para mais gente. A célula é onde o evangelho deixa de ser teoria e vira vida e vida em abundância. Tremendo, mano. Porque você começa a tratar as pessoas, os dons do Espírito Santo começam a saltar você. Aqui o pastor fica pregando, a gente ora aqui, fica só a gente. Aí você vai ter a experiência de orar com a pessoa chegar, chorar, cair, falar. Lógico que você não vai viver nisso, mas você vai ter a experiência do dom do Espírito Santo. Você vai desenvolver você muito mais, que você vai ter oportunidades. É muito mais gostoso, né? Pode passar. Fala, Roberto.
Isso aqui acontece na célula. Você quer falar alguma coisa? Excelente, excelente, excelente. Muito bom. É muito bacana isso, né? Uma outra coisa que veio na minha cabeça, quando você está na célula, você tem mais vontade de ir para uma célula do que para uma igreja. É o que ela falou ali, que assim, o pessoal tem vontade, pô, na célula não vai, o pessoal, vou encontrar com o pessoal, a gente vai conversar, eu vou ter oportunidade, é mais gostoso. Mas aí o pessoal chega, o líder da célula chega, fala assim, aí o domingo é o culto. Poxa, tem gente que fala, pô, por que a gente não faz uma célula de vez não para a igreja? Por isso que eu falo, célula é célula. Igreja é igreja. Não, mas aí você sabe o que faz? Por isso é que vocês, o líder chega para o pessoal da célula, não, vão todo mundo para a igreja, eu vou com vocês, pô, vai todo mundo junto. Aí um chama o outro, um liga para o outro, você não vai hoje não, eu te dou carona, não sei. É muita coisa boa que a gente não dá para mencionar tudo aqui. O que ele falou é outra coisa, é quando uma pessoa recebe Jesus na célula. Eu estou com uma experiência que não foi boa, né, que eu ia passar aqui agora. Eu estou acompanhando uma pessoa há um tempão, ela veio aqui, entregou, eu fiz a apresentação do filho dela, da Natália e do Marcinho. Eu estou tentando trazer o Natália e o Marcinho, não sei se você lembra quem é, né? Natália e Marcinho. Fui falando com ela estava numa igreja, mas estava saindo, não estava bem, Marcinho não queria ir na igreja com ela e tal, então eu estava trazendo para cá. Aí ligo para ela esta semana, oi Natália, puxa vida, eu lembrei que você esteve aqui, né, consagrou o filho e tal, não sei o que, e você também esteve no ano passado, no dia dos namorados. Já fui chamar, falei, pô, lembrei, é mesmo, vai ter dia de namorado, gostou e tal, nós vamos fazer aquele jantar, vai ser bom, a beça lá na igreja, vai ser uma igreja, pô, na igreja é pertinho, que eu estou com o filho dela, tem 8 meses, que eu apresentei aqui, tal, poxa, bacana, não sei o que, eu falei assim, tal, e a gente, inclusive, quero pagar você que a gente vai fazer uma célula perto da sua casa, a gente vai... Puxa, que legal, célula é muito bom. Mas, pastor, eu acabei indo na célula de uma colega minha, e agora eu estou lá na igreja, já fui até batizada. Eu nem falei para ela. Ana virou meio triste uma hora, ela viu triste lá, eu nem falei para ela. Eu falei, porra, é brincadeira. Isso me dói, entendeu? Dói, poxa. Foi numa célula lá perto da casa dela, não sei o que, papá, não sei nem de onde, que igreja, nem perguntei qual é a igreja. Mas ela quer vir aqui no dia dos namorados, mas eu já está na outra igreja, entendeu? Então, amados, a porta da igreja não pode ficar assim. Então, quando ela faz isso, ela recebeu, está toda animada. Está na célula, toda animada. Inclusive, meu marido foi também. O Marcinho está gostando também. Acabou. Perdi. Não vou dizer que perdi, mas fiquei triste. E a gente está aqui, tem que ter essa sede que ele falou. Essa sede de, vamos chamar, vamos botar, vamos fazer as coisas, eu quero trazer, eu quero fazer. E aí botar isso na cabeça da pessoa que está sendo discipulada para fazer também. E a pessoa, quando nasce para Cristo ali na célula, ele vai chamar outra pessoa. A multiplicação se dá aí. Que tal? Você está mudado, está diferente? Eu estou indo numa célula ali. E como é? Que o pessoal não vem na igreja, mas vai na célula.
Eu lembro da Camille, que eu falei com a Camille essa semana, estou conversando com a Camille. Camille é uma pessoa que eu batizei aqui, casei, está casada até hoje, mas saiu daqui da igreja. A Camille, quando eu fiz o curso de batismo com ela, eu falei assim, pô, Camille, você é muito inteligente. Meu Deus, você tem uma capacidade, você está sabendo, daqui a pouco está dando aula de Bíblia. E eu falei para ela, cheguei para ela e falei, ô Camille, você tem que estudar. O que você faz? Eu trabalho matando mosquito, esse negócio de dengue, né? Ia na casa das pessoas, matando gente, ganha tanto. Falei, pô, mas você pode estudar mesmo. Não, quem se formou no... Como é que é o nome daquele colégio ali, estadual? Quem estudou no João Monteiro não vai para lugar nenhum, não aprende nada, não passa vestibular, não sei o quê, botou, entendeu? Aí eu cheguei e falei assim, mas você é diferente, você tem condições. Começou a estudar, passou, foi para a UF, hoje está com mestrado, é professora, está dando aula. Conversei com ela essa semana. Eu fico assim vendo as coisas, né, que acontecem numa... Eu ia falar uma coisa, acabei que fugiu aqui agora da situação da Camille, eu queria trazer uma coisa importante para a igreja, mas vou trazer depois. Então, amados, isso é fundamental, o relacionamento, como ela falou, é muito importante a célula. Você tem coisas que não tem no culto, você está separado, está longe. No templo você não se relaciona com todos, na célula todos conseguem se relacionar. A Camille, como é que a Camille se converteu? Eu tinha célula na casa da Fátima Escalda, ela era amiga da filha da Fátima Escalda, da Luana. E ela ficava esperando acabar a célula para conversar com a Luana. Então ela sentava na varanda, mas ela ouvia. E eu falando na célula, um dia Deus tocou no meu coração, eu falei assim, você que está ouvindo, você que ouviu isso, eu falar hoje aqui de Jesus e tal, faz uma prova, vai na sua casa, se ajoelha e pergunta para ele. Ela se ajoelhou e perguntou. Quando se ajoelhou e perguntou, foi aquele caso que eu te falei, que as bruxinhas que ela tinha, tudo pendurado assim em volta da cama, caiu tudo no chão e quebrou a cabeça. Ela ficou desesperada, foi me procurar, perguntou o que é isso, eu expliquei para ela. Ela veio para a igreja, se batizou, na célula da Fátima Escalda. Então, amado, célula faz isso. Hoje uma pessoa que mudou a vida completamente, a vida totalmente diferente. Eu perguntei para ela, estou te pedindo ajuda, Camille, porque o conhecimento que eu vi, a aula que você deu, para mim, eu estou precisando, porque eu estou passando por um momento difícil, estou precisando da tua ajuda, do teu ensino. Continua, Tiago, vamos ver. Está faltando muito, Tiago? Passa. É rápido agora. A célula é o lugar onde discípulos formam outros discípulos. Pode passar, já falei sobre isso, já falamos. Acabou, só isso? Amém, glória a Deus. Então, se for que estava faltava mais ou menos. Então, amados, estou encerrando aqui essa aula, não devo dar essa aula de novo. Semana que vem a gente vai ter um novo projeto, mas eu quero terminar essa aula. Eu botei algumas coisas, não sei se está no tema. A pergunta que eu faço, quem quer trabalhar com célula? Não importa, eu não estou perguntando se você tem casa para morar, se você tem filho, se tem pai, se tem mãe, eu quero saber se você quer trabalhar com célula. Lena, quer trabalhar? Quer trabalhar? Maria Helena, depois eu convido, tá bom. Renata, quer trabalhar? Amém. Aninha, não sabe, sim, mais ou menos, né? Tá. Mas aí você anda, se Renata quer trabalhar, já está na tua casa. Quer trabalhar, você não precisa nem perguntar, quer trabalhar com célula. André, não posso falar que André vai para o Rio hoje, né? Quando voltar, você passa aqui. Não, amém. E ela está com você até hoje, não? Você tem uma missão muito grande, então, para fazer.
André, eu vou cortar um pouquinho você, para você dar esse testemunho outro dia, que já está 11h10, eu costumo terminar esse horário. Tá bom. Amém. Pastor Alexandre, não precisa perguntar. Cleide, pode dizer não, Cleide. Não quer trabalhar com célula. Rita também, não sei, eu não vou. A irmã é da igreja metodista. Lá tem células, estão trabalhando com célula, é a igreja? Discipulado, né? Amém. Então, vamos ficar de pé, vamos encerrar. Eu quero marcar as pessoas, quero lembrar aqui, fotografar as pessoas, por quê? Olha só que eu esqueci de falar isso. Eu vou fazer um estudo com vocês pela internet. Você pode até participar, né? Você tem no celular. Eu vou fazer um estudo pela internet. Vou fazer pelo Zoom ou pelo WhatsApp. Eu vou passar um estudo assim. Como vai ser a célula, o que vai se fazer na célula. Tiago também vai, né? Tiago vai participar, né? Da célula. Eu vou fazer um estudo de como vai. Você pode não ser na célula na tua casa, pode ser em outro lugar. Eu sei que você tem muito tempo, mas se você quer, vai aparecer a oportunidade. Então eu vou fazer com vocês um estudo, vou pegar o telefone, vou ligar para vocês, vou fazer talvez um grupo, não sei, não gosto de fazer grupo de negócio. Eu vou chamar vocês mesmo e cada um eu vou botar uma aula assim, segunda-feira à noite, tá bom? Terça-feira à noite, quarta-feira à noite. A gente vai marcar um dia, 9h da noite, 1 hora por dia, a gente faz, por semana, a gente vai fazer esse estudo de célula. Estudo de célula vai ser assim, abrir a célula, fechar a célula, orar na célula, o que se faz, aí vai ser uma coisa muito mais ligada à célula, tá? E depois eu vou distribuir as células para a gente poder formar, nem que seja 2 células, 1 célula, a gente vai começar. Senhor, obrigado, Jesus, por mais uma vez estar na tua casa. Eu te agradeço, Pai. Eu te louvo, Jesus, porque tu és um Deus, ó Pai, que a gente se surpreende. Quero agradecer pela vida do André, que nos surpreendeu hoje aqui, apesar de tudo que ele está passando. Mas uma coisa é certa, os seus anjos já estão trabalhando em função da vida do André. Pai, para que ele seja, meu Deus, eu não sei, eu vejo, provavelmente daqui a alguns dias e meses, uma transformação muito grande em toda a sua vida, em tudo que o Senhor vai fazer através dele, para ele ser referência. Como o Senhor faz, como o Senhor honra o trabalho quando a gente faz com afinco, no meio de sofrimento, no meio de luta. Quando a gente pede, o Senhor faz, Pai, diferente do que a gente pensa. Muito obrigado, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Vão em paz e que o Senhor muito, muito vos abençoe. Amém? Deus abençoe vocês.